pessoal, a gente tá começando mais um Pode Doce! Sejam muito bem-vindos a essa primeira edição. A gente tá muito feliz em poder compartilhar uma nova face, uma nova vertente do doce, que é esse papo descontraído que a gente tem sobre a mesa. Então eu tô aqui, eu e mais a minha querida... Oi, gente! Eu sou a Fran, staff do Doce Missão, e estou aqui junto com a Mari para entrevistar duas queridas iniciantes do Doce Missão. Muito bom. Se apresente, meninas. Pode ir você primeiro. Eu sou a Vi. Eu sou a Nara. E eu sou a Mari. E nós somos E a gente faz parte do Doce Missão. É isso. É isso. Então, gente, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Seja muito bem-vindo você. Nossa, toda essa estrutura, a gente tá muito granfino, né? Muito, sim. pelo amor de Deus. Tem só coisa lá que só... dentro. A gente, sem querer, veio todas paletas. Não, fala Ah, sério. Deus. Isso tem que ser Conexão. comentado. Pelo amor de Não Deus. foi combinado. Não foi. É que o pessoal que tá aqui assistindo também tá. Só alguns que tá torcendo Tem pelo toda uma Flamengo. produção aqui atrás, Exatamente. viu, gente? Tá top. A gente tá coisa chique. Muito bom. Vamos lá. Começar pela pergunta, o que é o Doce Missão? Eu vou deixar pra minha copywriting falar que é o Doce Missão, porque ela é melhor que eu pra definir, viu? Eu acho que durante muito tempo a gente procurou definições pro Doce Missão, né? A gente nunca sabia falar o que a gente era. No início a gente falava que a gente era um grupo de amigos que amava Jesus e queria fazer parte daquilo que ele estava fazendo. Hoje a gente pode definir o Doce Missão como uma base missionária, um lugar de descanso para aqueles que amam Jesus como a gente ama. E é a nossa casa, é a nossa família. Acho que o que mais define o Doce Missão é isso. Mas, assim, falando de, como é que eu posso dizer, CNPJ, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né? Isso é importante falar também. Mas acho que o que mais define o Doce Missão é a palavra família, porque acho que todo mundo que participa teve esse acolhimento, como família mesmo. Então, pra gente começar de fato esse podcast, a gente queria saber mais um pouquinho quem é a Vitória, quem é a Nara, quem são vocês? Se apresentem, assim, profundamente. A gente Com quer certeza. conhecer vocês. Pode começar, Vi. Tá bom, pode deixar. Meu nome é Vitória, eu moro aqui em São Lourenço, Minas Gerais. Eu nasci em São Paulo, né? Não sou mineira, mas eu sou. Se alguém falar o contrário, eu brigo. Pão de queijo. Pão de queijo. Mas sou fotógrafa, também trabalho numa equipe que tem uma agência aqui em São Lourenço. E nesse período aí a gente faz a missão tanto durante o trabalho quanto no trabalho ali missionário, né? Yes. Não vou falar minha idade não, porque não precisa. Se alguém quiser saber, põe aí no comentário pra engajar. Muito bom. E é isso, filha, né, de Jesus e muito feliz por estar no meio dessa missão há tantos anos, né? Eu sou copywriting ou redatora, que vocês preferirem pra definir, mas eu trabalho com texto. E sou filha de Deus e tô aí vivendo a vida, tentando gastar toda a minha vida aos pés de Jesus. Também é difícil essa pergunta, né? Quando Quem é alguém você? pergunta quem é você fica, nossa, quem sou eu? Sim. Mas eu entendo. É que geralmente a gente direciona quem a gente é pra aquilo que a gente faz, né? Exatamente. É a primeira coisa a se falar é a sua ocupação. Sim. Eu sou, eu faço, É. mas não é quem você é. Então, identidade firmados em Cristo. isso Filhos de aí. Deus. Amém. Filha de Deus. A gente queria saber um pouco como começou a missão na vida de vocês. Como foi esse começo na caminhada com Cristo? Como vocês se converteram? Legal. Como foi esse processo aí? A Nara, ela era louca. Então, eu me converti com 12 anos. E quando eu me converti, foi assim, acho que eu tava no limite entre a vida e a morte mesmo, espiritual e física. E foi quando Jesus entrou no meu quarto e minha vida se transformou, assim, realmente da água pro vinho. Eu era alguém. Existia uma Nara antes de encontrar Jesus e uma Nara depois. E esse foi meu encontro. Eu não estava dentro de uma igreja, estava no meu quarto e realmente precisava de um socorro, precisava da salvação, precisava de Yeshua. E
E ele veio, sabe? Então é quando a gente tá, às vezes, mais debilitado, é quando ele vem e te resgata. E eu me identifico muito com isso. Ainda mais com aquela passagem de Pedro, quando ele tá se afundando nas águas, Jesus vem e estende a mão. Acho que esse foi o ponto, sabe? E desde então, eu mergulhei no secreto. Pra missão acontecer na minha vida, eu tive que reservar azeite, sabe? Eu tive que me esconder realmente nas disciplinas espirituais, tive que aprender a servir a minha igreja local, a servir onde Jesus tinha me plantado, para depois a missão de fato começar a acontecer na minha vida, né? Então, o começo da caminhada, acho que é literalmente como conhecer uma pessoa, né? Eu não conhecia Jesus, conhecia o cara que era da religião, né? Que a gente às vezes cresce ouvindo dos nossos pais e avós, e a gente acha que ele é um ser distante, mas eu tive esse processo de aprender dele, aprender quem ele é, aprender que como assim ele nos salvou, como assim ele vai voltar, como assim ele é a água da vida, ele é o pão da vida, o caminho, a verdade, a vida. Então eu tive que aprender de Jesus primeiro para depois engajar realmente na missão. Eu acho que esse é um dos pontos principais, né? Porque às vezes a gente fica apavorado querendo fazer missão, mas a gente não conhece o dono dela. A gente não conhece o porquê da missão. A missão acontece por algum motivo e a missão vai acabar. E quando ela acabar? Né? Quem é você quando ela acabar? Então acho que o ponto principal foi conhecer Jesus primeiro, né, na caminhada, entender dele, entender o reino e depois fazer parte daquilo que ele tá fazendo. Então, me converti com 18 para 19 anos e eu tava numa noite de carnaval, se eu não me engano era um sábado de carnaval, lá em Lambari, Minas Gerais, pulando, bebendo todas, maluca. E ninguém veio falar de Jesus pra mim, ninguém veio me abordar, né, na época. E eu lembro que eu fui pra casa e tal, tava muito alcoolizada. E eu passei mal a noite inteira. E eu lembro que eu sentei no chão do meu quarto e encostei na cama. Na época eu até dividia o quarto com a minha irmã, a Sabrina. E aí eu tava lá e eu só ouvi uma voz, assim, sabe, no meu interior, falando assim: você sabe que você não nasceu pra isso, né? E aí eu falei: gente, eu acho que isso é Deus. Eu acho que isso é o tal do Espírito Santo que a minha mãe e meu pai tanto falam, que eu ouvi quando eu era criança, quando eu ia na igreja com eles. E aquela voz, ela veio como uma onda muito grande e é irresistível, né? O chamado de Deus, ele é irresistível, não tem como. Eu nem quis saber do domingo de carnaval. Na mesma manhã, eu já tinha mandado mensagem para alguns amigos que eram envolvidos com a igreja, mas os meus pais, eles eram de uma igreja que eles viviam me chamando para ir, eu nunca queria ir e tal. E aí eu cheguei e falei: mãe, eu quero ir no culto, e eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Todo mundo assustou, né? Não, todo mundo, meu Deus. Eu acho que eu cheguei, assim, foi um susto. E aí, a partir dali, eu tive uma grande paixão se iniciando pela Igreja de Jesus, pela comunidade, que é algo muito importante, que é parte, né, do corpo de Cristo aqui na Terra. Então, eu acho que foi muito assim... Foi muito rápido, eu quis largar tudo muito rápido. E eu sempre achava que eu tava muito velha, porque, nossa, eu já tenho 19 anos, e agora? Passei essa vida inteira pirando o cabeção. E, nossa, por que eu não me converti com 8 anos de idade? Mas a minha conversão, eu reconheço que foi, no tempo certo. Foi quando virou a chave, assim, dentro de mim. E foi quando eu larguei absolutamente tudo pra poder ficar com Jesus e ninguém podia me tirar desse lugar. Foi aquele famoso primeiro amor, né, que a gente tem. Não sei como é que foi com vocês, mas é um chamado irresistível de Jesus, assim. Uau. E foi muito interessante porque o testemunho de vocês duas, vocês se converteram, foram encontradas ali no quarto, né? Exato. Não foi em um templo, não foi alguém abordando vocês, foi no íntimo mesmo. Então, assim, é como a Nara disse, Deus é um Deus de perto. Então, quando ele quer encontrar, independente do lugar que você vai estar, o chamado de Deus irresistível, ele vai tocar você, sabe? Então, assim, é muito louco. Sim, eu me lembro que eu tava no meu quarto, eu tava muito angustiada.
Tava, assim, planejando fazer outras coisas já. E aí, naquele momento, eu tive a brilhante ideia de escrever uma carta no Facebook, na época. E quando eu abri o computador, logo abri o YouTube e começou a tocar uma música cristã, aquela do Fernandinho. Ainda que a figueira não floresça. E tipo assim, whatever, porque eu não tinha costume de ouvir essa música. E aí, aquela letra começou a entrar no meu coração de uma forma, assim, que eu não tava sabendo explicar. E eu lembro que eu me ajoelhei no chão, no tapete do meu quarto, e eu debulhei de chorar. Só que aquele choro já não era mais de aflição, era um choro de alívio. E alguma coisa estava acontecendo, e eu comecei a sentir uma presença no meu quarto. Só que aquela presença que tipo, não me causava medo, não é fantasma, nem nada disso. Era como se eu tivesse encontrado uma pessoa que eu já conhecesse. Uau. Alguém que já me sabia por completo, que sabia me ler, olhar pra mim e saber o que estava acontecendo. Não precisava explicar nem nada disso. E eu me lembro que no outro dia já ia ter aula, era de tarde minha aula, e eu lembro que eu senti no meu coração de procurar uma pessoa. E a gente fala isso de sentir no coração porque a gente não sabia explicar na época, né? Hoje a gente sabe definir que era a voz de Jesus, que era a voz de Deus. E eu senti de falar com essa menina, eu falei, não é possível que ela é crente, cara. Não é possível. Que era uma pessoa muito quietinha, né? Muito na dela. E aí eu cheguei na escola e falei, por acaso você é de alguma igreja? E ela, ué, sou. Eu falei, então eu quero ir nessa igreja, que dia que tem culto? Ela, você? Tá louca? Primeiro que ela achou que eu estivesse zoando, né? Ah, tá. Óbvio. Aí, depois disso, eu aceitei Jesus na virada de 2011 pra 2012. E No ano novo. nunca mais saí. Que legal. Sim. Demais. É muito interessante, né? Que quando o Senhor ele nos encontra, ele gera uma fome em nós, né? E é muito aquilo que tá escrito lá, não lembro que livro que tá, mas de que a gente foi gerado com o desejo da eternidade. Exato. Então, Eclesiastes. exatamente. Quando ele encontra a gente, automaticamente já vai esse desejo por ele, essa fome por ele. Que nem a gente sabe explicar como é que funciona isso mesmo. Mas agora a gente entende. E a palavra também fala, né, que a gente já estava com ele antes da fundação. Sim. Então, aquele sentimento de que eu conheço essa voz é porque a gente já estava. Já conhecia, era alguém que eu já conhecia. Exato. Então, assim, realmente Jesus nos chamando pro lugar de volta, né? Um lugar onde a gente nunca deveria ter saído. É isso que ele faz com todos. Exato. Tem até um outro versículo que fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos. Meu Deus. Isso é poderoso demais. Então você não controla. Você só sabe. Você só... Sabe? É como se colocasse uma luva na mão. É muito poderoso. É isso. Eu queria fazer uma pergunta também. Conta pra gente como é que começou o Doce Missão. A famosa pergunta. Meu Deus. Ai. Eu tava pensando sobre isso hoje, né? Que a gente vai esquecendo do início, né? Quanto mais tempo vai se passando, a gente vai esquecendo. E nós já estamos beirando aí 8 anos de projeto. Meu Deus. Então, é muito tempo. É bastante vida. É uma vida. Né? E... o Doce Missão começou, na verdade, com o meu despertamento para a missão, né? Eu era, como eu disse, muito engajada com a igreja. E eu não tinha o olhar, assim, missionário, assim, nessa questão de ir fazer missão. Mas eu servia a igreja, assim, sabe? Como a minha missão mesmo e tal. Mas esse lado, esse braço da igreja eu não conhecia tanto... não era, como posso dizer assim, não tinha tanta experiência e tal. Foi quando eu tive a oportunidade, através de uma amiga, Betânia, eu fui convidada para ir pro sertão, né? E foi em Fortaleza. Na verdade, ela meio que forjou, né? Ela me chamou pra ajudar no encontro de mulheres e eu fui, peguei avião e fui até com uma pastora, a pastora Márcia. E a pastora Márcia foi
foi obrigada a me levar, porque a Betânia disse que ela tinha que ter uma intercessora e que teria que ser eu. E aí, então, complô, né? Não sabia. E aí chegou lá, no mesmo dia, a Betânia falou assim: a gente tá pensando em ir pro sertão fazer missão. Tipo, mas eu era um encontro com mulheres. E aí a gente eu só participei de um dia desse encontro. E depois eu já peguei a viagem e fui pro sertão. A gente foi pro Juá. E foi uma das maiores experiências da minha vida. Uau. Acho que foi assim, eu parar de olhar para as quatro paredes, sabe? E olhar com a ótica de Cristo, sabe? Pro mundo, como ele olha, sabe? Jesus, ele sempre se moveu por compaixão. Ele olhava os enfermos e ele tinha compaixão, então ele queria curar. Ele olhava os perdidos e ele tinha compaixão, ele queria pregar. Então, ele queria fazer isso. Então, acho que Jesus, ele simplesmente trocou o óculos e aí eu simplesmente comecei a ver, sabe? Como ele via a necessidade, sabe, da pregação do evangelho, da gente ir como missionário, da gente ser como flecha na mão dele, sabe? Então, assim, foi incrível. A gente conseguiu fazer uma pregação numa praça, na frente de uma igreja, assim, católica e tal, e foi incrível, assim, lotou, sabe? A gente usou o teatro, usou a música, porque eles amam música. A gente usou a pregação ali pura do evangelho. E eu lembro que numa noite lá, mais de 40 e poucas pessoas aceitaram Jesus. Uau. E a gente teve uma experiência incrível lá também. Vou contar como testemunho também, pra vocês verem como ficou meu coração com tanta novidade. Parecia uma criança. E a gente foi pra esse lugar que não chovia há 7 anos. E aí, a gente orou pra que chovesse, né? Não tinha água, a gente tomava água insalubre e tal, via a necessidade realmente de ter, não tinha a necessidade básica, assim, sabe? A infraestrutura básica, água, nada. Então, a gente foi pra esse lugar, a gente começou a orar por chuva, a gente ficou lá. Agora eu não me recordo se foi 4 dias, quanto tempo foi, pregando o evangelho e tudo mais. Só sei que no último dia que a gente tava pegando o carro pra ir embora, veio uma nuvem muito grande veio chuva sobre a terra, sabe? Meu Deus. Foi um milagre, realmente. Eu já comecei a minha vida missionária, assim, participando dessas ondas aí de milagre, e eu me apaixonei. Eu tive aquele sentimento que eu acho que todos vocês aqui já tiveram. Eu tô no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo exatamente o que eu nasci pra isso, né? Exatamente. Exatamente. Por mais que eu já tava muito engajada com a igreja, eu era muito feliz, mas faltava alguma coisa, eu não sabia o que era, sabe? E era esse coração missionário, era literalmente esse equibalo que a gente fala tanto. Eu precisava ser expulsa mesmo, sabe? Pelo poder de Jesus, assim. E a Betânia, ela teve esse tino, ela foi uma pessoa que foi muito importante nessa parte da minha vida, porque ela acreditava muito nisso. E ela forjou tudo isso pra que eu tivesse esse encontro, né? E aí... Vou resumir, senão a gente vai ficar falando só desse processo aqui. Mas aí, quando eu voltei pra São Lourenço, eu voltei assim, como diz, indignada. Eu voltei assim, meu Deus, eu preciso ir embora, eu preciso fazer alguma coisa e tal. E eu continuei orando, falei, nossa Deus, quando o Senhor vai me levar de novo pra esse sertão? Quando vai acontecer de novo? Será que é o sertão a minha missão? Será que o Senhor tá me chamando em tempo integral? São aquelas perguntas que todo mundo tem aquela crise, né? E aí, eu tive um sonho muito, assim, esquisito. Era tipo uma oca, num lugar muito árido, cheio de palha, assim, aquelas ocas de palha mesmo, sabe? E eu via cânticos de criança. E aí, eu entrei nessa oca, nessa casa de palha. E eu vi várias crianças, assim, sabe, cantando e louvando Jesus. E no meio tinha uma mulher loira. E essa mulher loira virou pra mim. Ela era muito loira, bem branquinha, com olho azul. E ela virou pra mim e falou assim: nossa,
Eu tava esperando você chegar. Meu Deus. Acho que eu conheço essa característica. Aí eu falava assim, mas você me conhece de onde? Quem que é você? Qual é o seu nome? E aí eu tava maravilhada e ela olhava pra mim e falava assim, Heidi Baker. Meu E eu acordei. Ela falou? Eu não lembro dela. Ela falou. E eu acordei. E eu falei, cara, eu nunca tinha lido livros de... assim, eu já tinha lido livros de avivalistas, né? Catherine Kuhlman, Anne McPherson, Maria Ether, enfim. Mas nunca tinha ouvido falar da tal da Heidi Baker. Uhum. E aí eu lembro que eu saí correndo, liguei o notebook e eu falei, meu Deus, vou colocar... Será que eu tô ficando louca? Será que essa pessoa existe? Será que essa mulher existe? Que esquisito. E, gente, diante do Espírito Santo, eu coloquei Heidi com R, assim, Heidi, Com Heidi. Heidi. Baker, de Becker, assim, sabe? E aí eu coloquei, na hora que eu dei o Google, Heidi se você Baker. escrever Heidi Baker, ele arruma e tá a primeira foto dela. Uau. Eu caí pra trás. Era ela. Ué. Falei, meu Jesus amado. É a mulher que eu sonhei. É a mulher que eu sonhei, mas quem que é essa mulher? Aí eu Meu Deus. cliquei na biografia dela, fui ver que ela era fundadora do tal Íris Global. Que era exatamente um movimento missionário que estava tocando o mundo. E eu não imaginava, eu não tinha essa visão. E aí eu compartilhei até com a Betânia na época sobre a Heidi Baker, e ela conhecia a Heidi Baker, enfim. Só que sabe quando a gente acha que é só um sonho? Uhum. Por mais que seja... Hoje faz todo sentido, mas eu Na achei... época, né? Achei que era só um sonho. Não. O Íris Global, pra quem não conhece, é um movimento missionário que começou lá em Moçambique, certo? Corrija se eu estiver errada. E aí, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Então, essa escola missionária que tem é um braço do Íris, né? Além dos movimentos sociais e tal. Só pra contextualizar quem não conhece mesmo. Isso mesmo. Eu, se fosse vocês que estão assistindo e não conhecem, entrava lá, pesquisem no YouTube, Instagram. São incríveis. É muito legal. Sim, vale a pena. Muito legal mesmo. E aí a gente pegou e eu voltei pro meu trabalho normal, tava lá trabalhando. Aí meu celular tocou. Tava aqui em São Lourenço, meu celular tocou, atendi, era a Betânia. Mano, A Betânia não sossega, né? Mano, eu estou aqui fazendo a minha aplicação pra escola, você não vai? Ué. E eu... De jeito, né? Gente, meu trabalho, a minha vida, minhas coisas, meus amigos, meu cargo na igreja, as coisas que eu era muito engajada, eu era líder de jovens, assim, tinha uma renca de jovens aí pra liderar. E então era muito fora da minha realidade largar tudo pra fazer uma escola missionária, nem tinha dinheiro na época. E aí, resumindo, fui pra essa escola de missão, teve um milagre também pra eu ir, mas isso não é o assunto. Depois de lá, eu lembro que antes de lá, eu ajoelhei num dos últimos cultos que a gente fez, que era falando sobre envio missionário. E aí eu falei, Deus, vou pra missão, Senhor, o Senhor vai me levar. Se um dia o Senhor me levar pra outro país, por favor, me leve pra qualquer lugar. Pode ser, sabe, pra África pro lugar de África mais perseguido, sei lá. Mas não me leve pra Índia. Cuidado favor, com o que você cuidado ouve. Não me leva. Não me leva pra Índia, por favor. E aí, tá. Falei em línguas, caí no chão e tal. Rabanais. Foi poderoso. E aí eu lembro que durante o período da escola, vi várias coisas lá. Fiz a minha mala querendo ir embora várias vezes. E aí surgiu um time pra ir pro Nepal. Quando surgiu o time pra ir pro Nepal, eu falei, peraí, o que tá acontecendo aqui? Ops. Acho que tá acontecendo outro chamado. E eu fui pra escola falando pra todo mundo que eu voltava em 3 meses. Eu não queria fazer prático. Eu queria terminar a escola e voltar. É que o prático é obrigatório na escola. Sim. É obrigatório, né? Você pode fazer ali em Fortaleza, onde já tá acontecendo, né? É porque durante o período da escola a gente já faz, que é obrigatório. Linha É. vermelha, enfim. Aí eu queria... Você pode voltar pra casa em 3 meses. Sei. E aí... Você não queria... Você foi com a ideia de não fazer esse Não. pós, né?
Sim, eu era muito medrosa. E aí, beleza. Aí eu falei assim, eu acho que eu... Aí uma amiga minha, Carol, falou assim, vai começar uma intercessão pro Nepal. Mesmo que você ache que você não vá, você não quer participar. Os amigos que Deus coloca no caminho, né? Sim. Fiquem atentos. Aí eu peguei e comecei a fazer a intercessão pro Nepal. Me apaixonei. E eu falei, eu vou. Deus quer que eu vá. Eu tive vários sonhos durante o período da escola que eu tava no Nepal, era incrível. E aí eu comecei a orar. E aí Deus levantou as finanças impossíveis. Ele fez tudo. Pagou todas as contas. Pessoas assim que não me conheciam, começaram a me seguir, sabendo, você é a menina que vai pro Nepal, que é missionária, eu quero contribuir. Pessoas de todo o país, assim, foi muito bacana o que aconteceu, aquele movimento todo. E a gente começou a orar. Uma semana antes da gente ir pro Nepal, Deus começou a falar pros líderes sobre a Índia. E pra eu sair. Como que sai agora? Não foi isso que eu pedi. Já tava envolvida, já tava, sabe? Aí, gente, fui pra Índia. E aí fica pro próximo. Uma próxima entrevista. Tem muita história louca. E aí eu tava no Nepal, que foi o final do meu prático, né? E eu lembro que a gente tava numa igreja ministrando lá. E a gente tava orando para que os jovens nepaleses se batizassem com o Espírito Santo. E eles estavam se batizando com o Espírito Santo. Uau. E a gente tava orando, impondo as mãos. E eu lembro que depois, no final, sabe, quando o Espírito Santo veio, a gente ficou todo mundo em silêncio, sentado no chão. Soaking. Só fazendo soaking. E aí, o Espírito Santo falou assim pra mim, Vitória, agora é hora de você voltar. Só que pra mim, eu falo, não, nunca mais eu vou voltar pra casa. Depois daqui, eu quero servir o Iris Fortaleza. Eu quero ir pro Iris Fortaleza. Eu não vou voltar pra casa. Esse é meu lugar. E aí, o Espírito Santo falou assim, não, você vai voltar pra casa. Eu ainda tenho algo pra fazer em São Lourenço. E se você falar sim de todo o coração, eu vou te levantar. E aí, a obediência, ela muitas vezes, 99,9% das vezes, ela é desconfortável, né? Sim. E aí eu voltei pra São Lourenço, doente, né, por conta da missão, porque os países que a gente foi são precários demais. Passei essa luta aí, e aí eu falei, e aí, Deus, eu voltei. É pra fazer o quê? Só servir a minha igreja? É pra orar na cabeça dos jovens que eu liderava? Você chegou querendo fazer tudo, né? Tipo, Não, cadê me dar? exatamente, eu queria. E aí, sabe o que o Senhor sempre faz? Vai pro quarto. Fica lá escondida. Então, antes do Doce Missão nascer, eu fiquei 1 ano ali, mais ou menos, fermentando aquilo que eu vivi durante a escola. E depois eu compartilhei com algumas pessoas, tudo estava acontecendo. E a missão era juntar pessoas que eram apaixonadas por Jesus, sabe? E aí a primeira pessoa que veio na minha cabeça era uma pessoa que eu não tinha relacionamento, mas eu sempre via algo nela. Que é a Nara. E aí eu chamei a Nara pra começar uma reunião de oração. Só isso. Só isso. Mais nada. Eu falava, Nara, aqui não é pra gente convidar ninguém. A gente vai começar. E a gente começou igual 2 loucas. A gente fazia jejum de 24 horas. Até Ângel cantando. A gente podre por fora, mas queimando por dentro. A gente teve muita experiência espiritual, assim, sabe? Experiências angelicais, de ouvir mesmo anjos cantando com a gente. Muita coisa aconteceu no secreto antes de tudo acontecer. E aí, com o tempo, o Senhor, ele foi abrindo para que a gente convidasse alguns jovens específicos. E aí, do quarto, né, cheio, a gente foi pra sala cheia, que aí não cabia mais ninguém. E a gente ia lotava a sala, lotava a escada. Os outros cômodos. E aí foi na hora que o Senhor falou assim, agora tá na hora de vocês saírem. E a gente começou com o culto na rua. Meu Deus.
E o culto na rua foi algo que marcou, assim, acho que é a história de São Lourenço mesmo. Porque todo mundo sabia desses jovens que iam pro Triângulo fazer culto, sabe? Todo mundo, a cidade toda sabia. Você podia passar lá, no final de semana, a gente tava lá pregando, a gente tava abordando pessoas, fazendo caça ao tesouro. Sim. E aí, o Doce Missão, de uma reunião de oração, se tornou missionários na rua, né? Abordando jovens e tudo mais. Nós temos inúmeros testemunhos para contar. A gente até tava falando aqui no bastidor que a gente tinha que fazer um podcast só com testemunho. Sim, muita história legal. E a gente até chegou a fazer aí a fazer uma contagem e a gente colocou em torno quantas pessoas que a gente já pregou. Tava batendo umas 5 mil pessoas. Contando com os cultos na rua, Boas Novas e as ações no Santo Cruzeiro. Pois é. Então, basicamente, o Doce Missão era isso. Jovens apaixonados que amavam Jesus e queriam pregar o evangelho e usar, né, o culto da rua como uma isca. Sim. Começou assim. Isso. Agora a gente quer saber da sua visão, né? Quando a Vi te chamou, como foi pra você? Sim. Como eu disse, a missão na minha vida começou no quarto mesmo. Era um quartinho literalmente de 1,90 por 2,10. E foi ali, naquele quartinho, que eu conheci Jesus, sabe? E aí eu começava a ler a Bíblia e olhar pra vida que eu tava vivendo e falar, cara, tá esquisito isso. Tá incoerente. Se Jesus curava enfermo, por que ele não faz isso agora? Se Jesus entrava na casa das pessoas, se ele tocava o paralítico, ele andava, por que isso não acontece agora? E comecei na curiosidade. Eu lembro que na época eu tinha lido um livro, Heróis da Fé, e eu ficava louca com os focos de avivamento. E eu ficava, meu Deus, eu quero viver isso. Tinha muita sede. Mas toda vez que eu tentava fazer alguma coisa, Jesus me segurava. Ainda não é o tempo. Fica aqui, guarda aqui. E eu fiquei uns anos, acho que eu fiquei uns 4 anos, assim, no quarto mesmo. E servindo ardentemente a igreja, né? Como a Vi, acho que a gente aprendeu. Acho que era uma cultura da igreja que a gente estava, né? Exato. Em amar servir, amar cuidar do lugar onde Deus havia te plantado, sabe? E isso até é muito importante, porque às vezes a gente acha que isso é papo de pastor. Exato. Pra segurar jovem. E não é. Realmente, a missão na nossa vida começa atrás das disciplinas espirituais. Às vezes a gente queima muito, quer fazer acontecer, mudar o mundo, só que você não é capaz de mudar a sua rotina pra ter um tempo devocional com Deus. É isso. Então, isso é muito sério. Não é coisa pra jovem dormir, não. E aí eu conheci a Vi nos rolês de igreja mesmo, nas conferências, né? Nos rolezinhos assim que encontrava as equipes, as igrejas, né? As igrejas, as redes de jovens, né? Louvor. E aí conheci a Vi. E sempre quando a gente conversava, a gente tinha esses papos meio doidos, né? Esses papos meio... Falava dos avivalistas, ficava queimando. A gente tinha uns papos meio esquisitos. Por enquanto, a gente só contava as histórias dos avivalistas. A gente não tinha vivido ainda. Exato. Né? E aí, quando a Vi foi pra missão, até fui na sua despedida, né? Foi, tem uma foto ainda, vou pôr aqui. É uma das primeiras fotos do meu Instagram, inclusive. Que legal. E aí, eu lembro que participei disso. E a partir daí eu me tornei intercessora da Vi. Então, a missão também começa aí, na intercessão. Às vezes você não vai ainda, mas se você se tornar um intercessor, Deus honra, sabe? Então, a missão começou aí, quando eu comecei a interceder por ela, que tava lá em Fortaleza. Lembro que às vezes a gente trocava umas mensagens, e aí isso aí... Tinha um grupo também, né? Juntos com a Vi. Tinha um grupo que ela compartilhava, e Deus permitiu que eu me engajasse muito. Era muito esquisito, porque às vezes ela mandava mensagem, um e-mail... Na nossa época ainda era e-mail. Carta informativa. E-mail. Carta informativa. E aí qualquer coisa que ela mandava, meu coração já queimava. Eu ficava, cara, que esquisito. Vou orar. E passava. Acordava de madrugada orando. Participava dos movimentos que tinha aqui pra mandar a oferta pra ela. Muito engajada nisso sempre. Até nessa aventura dela da Índia. Passei um sustão. Aquela que você deu uma sumida, lembra? É porque eu fiquei doente. Meu Deus do céu, prender a Vitória. Quase. E aí, nessa época, Deus assim me moveu muito nisso. Até ela chegar.
Ela chegou, parecia que ela trouxe a frota de anjo que tava com ela. Meu Deus. Foi muito esquisito. Porque ela chegou e Deus me trouxe pra cá. Porque até então eu morava em Carmo de Minas, né? Não é tão longe daqui, mas é, assim, tem uma dificuldade de acesso, né? E foi muito bizarro, que acho que foi uma semana depois, né? Foi. A Vi chegou, uma semana depois, minha mãe virou pra mim e falou assim, a gente vai mudar pra São Lourenço. Eu, como assim, querida? E eu, ótimo. Na verdade, eu já tô entendendo. Eu já sabia. Era exatamente ela. E eu nem sabia disso, né, na época. E aí a gente começou a estreitar mais a amizade, a compartilhar mais. A Vi começou a contar pra mim as experiências que ela tinha tido, então já não eram mais os avivalistas, era testemunhos reais, né, que ela tinha vivido. E começou a borbulhar ainda mais a missão no meu coração. E foi quando ela contou aqui que a gente começou no quarto de novo. E eu ficava pra Jesus, mas você me chamou pro quarto de novo? Eu já tô há anos, meu Deus, eu tô queimando. E Deus, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais, que vai chegar a hora. O Doce Missão, ele veio na minha vida pra realmente me enviar, sabe? Começou assim, e aí do quarto, como ela disse, a gente foi pra rua. E na rua começou a acontecer aquilo que eu tanto pedia né? Pra Jesus. Eu lembro que não só nos cultos na rua, mas acho que foi um dos primeiros milagres assim, sobrenaturais que eu vivi. Foi quando a Joyce te convidou pra ministrar em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E a gente foi pra ministrar sobre missão mesmo, né? Foi. Eu, na verdade, eu fui como intercessora. Mas acabei ministrando e Deus se move dessa forma. Eu lembro que você compartilhou as suas experiências e tal, a gente dividiu aquilo. E à noite a gente foi pra rua. E foi quando aquela mulher de cadeira de rodas, num caça ao tesouro, levantou e deu os primeiros passos. E aquilo... Uau. Meu Deus. Aquilo transformou, mudou minha vida completamente. É real, né? Falei, cara, isso é possível. Jesus ainda faz isso, sabe? Basta uma oração. Pra chover, depois de 7 anos, basta uma oração. Basta uma oração com fé, sincera, né? Bastidor intercessor. Mas o Doce Missão, ele veio na minha vida como esse boom, né? E por muito tempo fiquei como o braço direito mesmo da Vi. Eu senti mesmo esse chamado, né? De estreitar esse laço e realmente ser Arão do Moisés. E segurar o cajado pro mar abrir junto. E isso fez... Nossa, isso mudou minha vida, sabe? Acho que... Não sei o que seria, sabe? Deus sabe, óbvio. Mas o Doce Missão fez muita diferença na minha vida para envio. Né? Acho que... E o mais importante disso tudo, eu e a Nara, a gente sempre falava. Nossa, mas a gente não tem ninguém pra ensinar a gente. Nossa, isso é poderoso. E aí o Espírito Santo sempre falava, eu sou o mentor de vocês. Sabe? Eu sou o mentor de vocês. Então... Não há limites, né? Não há limites. Exatamente. Às vezes a gente fica tão preocupado com o recurso que a gente tem, sendo que você só precisa entregar o que você tem, seja pouco ou muito. Você vê, a gente só tinha nós, né? Nós só tem nós. Nós só tem nós. A gente só tinha alguns pães e uns peixinhos. Mas o ato de entregar aquilo pra Jesus alimentou 5.000 pessoas aqui em São Lourenço. Então, e ainda continua alimentando, né? Sim. Então, acho que o segredo é esse, você entregar aquilo que você tem. Se você entregar aquilo que você tem, Deus multiplica e alimenta multidões. Amém, é isso. E tudo foi gerado em oração primeiro. Tudo. A sua ida pra Fortaleza, a Nara ter vindo pra cá, tudo foi gerado em oração. Então, assim... Como a nossa querida líder de intercessão aqui no Doce Missão fala. Não sei como é que vocês fazem as coisas sem orar, tá? A gente leva um puxão de orelha dela. Tudo é gerado em oração mesmo. Antes de você fazer qualquer coisa, ore, gente. Peça o direcionamento do Espírito Santo, porque assim, até os emaranhados, como a Nara apontou, de você ter vindo pra cá morar, tipo, sem explicação. Como assim? Até isso é fruto de uma oração. Sabe? Inclusive, um ano depois, a Nara veio morar na minha casa. Olha, eu esqueci de contar esse detalhe. Olha que bacana. Olha só. Então, fato que a gente sempre tende a contar o custo, né? Então, assim como quando a Vi foi chamada, a gente tende mesmo, quando o Senhor faz um chamado pra gente, seja na missão ou pra qualquer outro tipo de coisa, a gente sempre pensa, cara, mas se eu aceitar, se eu começar a fazer isso que Deus me pediu, eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que
perder isso, nananã. A gente sempre faz isso. Mas, meninas, tem um detalhe. Vocês não contaram aonde que entrou a Casa dos Sonhos nisso. Como é que foi? Olha, agora que o negócio começa a ficar doido. A gente tinha algumas pessoas da equipe que sempre tinham um sonho com uma casa. Era engraçado, né? Que saiu dessas reuniões de oração, Sim, né? eram staffs que participavam, né? A Bia e tal. A Bia, acho que a Larissa também sonhava muito e tal. E aí elas, mano, eu sonhei com uma casa. A gente também chegou a sonhar. A gente sonhou com uma casa. E aí gente, amém. Que casa é essa? Deus sempre falando através de sonhos do Doce Missão. Exato. Até hoje é assim. Né? E aí verdade. a gente... Pra louca do sonho. Sim. O próprio José. É, a verdadeira Joséia. Joséia. Interpretava tudo. Sim. E aí, beleza. Aí o que aconteceu? A gente começou a orar. Falou, Deus, que casa que é essa, né? Será Sim. que é uma casa espiritual? Será que é, sei lá, realmente uma casa? E aí a gente continuou, tocou a vida. A gente recebeu aqui um pastor amigo missionário, que era o pastor Gustavo. E aí ele ministrou sobre nós e tal. Foi muito importante. Foi. E aí aconteceu de ele falar assim, gente, eu não tô entendendo, mas eu tô vendo uma casa Meu cheia Deus. de crianças. Uhum. Eu não sei o que Deus tem na vida de vocês. As crianças a gente ainda não tinha visto, Não, né? A gente ai, já sonhava meu com casa. Eu falei, que criança? Sério, aí foi um surto coletivo e tal. E passou, a gente continuou orando e tal. Colocou na estante, né? Muito tempo, Isso. a gente colocou e tal. Isso demorou pra acontecer. E aí, um belo dia, eu vou contar essa parte e depois você conta Tá como bom. foi a compra, né? Que Sim. um belo dia, eu tava trabalhando como secretária numa imobiliária. Tava lá. Digitando lá, Mastigando normal. Entrou uma moça, uma senhorinha. E aí ela falou assim: ah, você que vai comprar a minha casa. E com a chave, com o molho de chave. Aí eu, com a minha inocência, falei assim, acho que ela tá querendo deixar a casa aqui pra gente vender. Mas deixa eu pegar seus dados. Ela, não. Me falaram que você tá procurando pra comprar. Você. Aí eu? Ela nem deixou eu falar. Ela é. Aqui, ó, a chave é essa, o endereço tá aqui. Depois eu venho aqui buscar a chave. Aí eu, moça, ela foi embora. Foi com Deus. Foi. E eu peguei aquela chave, fiquei encasquetada. Quando vi lá, José Simeão Dutra 901, Beco. Falei, isso aqui é no Nossa Senhora de Lourdes, né? Eu fiquei um pouco preocupada. Aí eu falei, meu Deus, que mistério que é esse? Aí, quando vê, falei, pai, tem como você me levar aqui nessa casa? Porque José Simeão Dutra, Nossa Senhora de Lourdes, eu não conheço lá. Ele, não, nosso Beco 901. Eu, o Beco 901. Muito nosso. Ele, eu vou te levar lá. E aí, meu pai foi lá e me levou. Quando eu entrei lá dentro da casa, primeiro pra você entrar, tinha um portão. Até hoje nós temos esse portão, inclusive vai ser trocado. Em nome de Amém. Jesus, amém. Receba Fala amém daí o daí. portão. Fala amém. O portão que vai Coloca Pelo amor de Deus. Coloque seu amém no comentário. Sim. E aí a gente entrou e tal. E a casa, ela tinha passado por um incêndio, né? Então ele tava exatamente do jeito que foi deixada a casa. E aí meu pai tava assim, só olhando pra minha cara. E eu tava com aquela cara assim, olhando. E meus olhos carnais tava assim, era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Mas os meus olhos espirituais tava assim, isso aqui, Jesus tá aqui. Meu Deus. Sabe, tem algo aqui. É essa casa que a Bia sonhou, é essa casa que a gente sonhou, é essa casa que o pastor Gustavo falou. É essa casa. E aí, no outro dia, eu já falei pra Nara e a galera... Peguei a galera e a gente foi. Todo mundo assim. Que isso? Que isso, gente? Isso aqui vai ter que gastar um tanto. Pra arrumar, deixar Viu, habitável. gente, é aqui, só que todo mundo tinha uma convicção, sabe? O espírito. feio não era o impedimento, sabe? Uhum. É como Jesus, ele nos olha, sabe? Ele vê a obra dele, sabe? Sendo feita, ele já vê a gente no final. Ele não vê a gente no início de tudo, sabe? Então, aí a gente embarcou nessa viagem dessa casa aí de alugar.
E aí eu vou deixar pra Nara aí dar essa finalizada a respeito da Casa dos Sonhos. Mas, só pra encorajar todos nós aqui, você que tá ouvindo, valorizem amigos espirituais. Que topam as loucuras por Jesus, sabe? Às vezes a gente tá travado na vida porque a gente não caminha com pessoas que têm a mesma paixão que você. E isso fez total diferença na minha caminhada, assim, como cristã, como missionária. E quando a Vi me ligou pra falar da casa, sem ir lá, eu já sabia no espírito que, cara, vai começar a acontecer. Eu lembro que na época que Deus começou a dar sonhos pra gente, e aí depois veio o pastor Gustavo e falou das crianças, a gente achou que Deus ia dar a administração de um orfanato pra gente, daqui da cidade, né? Que inclusive tava passando por algumas modificações, e a gente falou, cara, acho que é isso. Você tava até vendo papelada pra isso. Felipe, caraca. Sim. E pra você ver que às vezes parece, mas não é. Às vezes a gente precisa ouvir mais Deus, sabe? Às vezes parece que é aquilo, tem que acontecer, e às vezes não é, Deus quer outra coisa. Por isso que tudo tem que estar muito debaixo de oração. Tem discernimento, né? Discernimento. E aí a gente pegou e foi pra lá, e realmente foi um susto, né? Porque a casa era inabitável mesmo. E a Vi falou, é aqui, e todo mundo confirmou, é aqui. É aqui que Deus vai começar a fazer algo. A gente não sabia, não conseguia ver ainda, era só a pontinha do iceberg, mas a gente sentia muita presença de Jesus naquele lugar tão improvável, sabe? Tão seco, tão... não é possível, sabe? E aí, fomos nós, porque a gente já liderava, né, toda essa galera do Doce Missão. Fomos eu e a Vi conversar sobre a Casa dos Sonhos. Só que ainda não era Casa dos Sonhos, era a casinha, né? Era a casa lá do B. E aí, a gente... Falar nisso, quando é que surgiu Casa dos Sonhos, né? Por Casa dos Sonhos. Porque a gente não conseguia vislumbrar, né? Não, é porque a gente sempre tinha essa casa sonhos, nos nossos sonhos. Então, a Casa dos Casa Sonhos. dos Sonhos. Isso mesmo. É porque a gente já começou chamando, que eu fiquei, nossa, quando É porque a gente falava, nossa, essa é a Casa dos Sonhos. Isso. Aí ficou... Dos sonhos. Dos e não a dos sonhos. Entendi. Isso, literalmente. Dos sonhos. Exato. Sempre foi Casa dos Sonhos. Mas é dos sonhos também. Isso. Né? Não deixa de dizer. E aí, fomos eu e a Vi sentar pra conversar sobre isso. E eu tinha 17 anos, tá? E aí a Vi falou assim, cara, vamos fazer uma proposta de locação. E vamos pedir pra ela um abono de 6 meses pra gente pelo menos tornar a casa habitável pra gente poder entrar. E depois disso a gente vê o que faz. A gente paga o aluguel e tal. Aí fomos lá, fizemos o contrato. E eu, linda, bonita, assinando o contrato de locação com 17 anos. Eu já ia fazer 18, tá? Pros que são advogados e atentos na lei. Se ela não fizesse, eu ia emancipar ela. Exato. E aí a gente assinou esse contrato e começamos a reforma. E a primeira coisa que aconteceu foi uma oferta de R$800 de uma casa de construção aqui na cidade, que deu o start para começar as obras. Eu lembro que a primeira martelada na parede foi até o pastor Luiz Carlos. Inclusive, se estiver assistindo, pastor, parabéns. Obrigada, ficou ótimo. E a primeira martelada, a parede já saiu aquela centenas de baratas, assim. A casa era um ninho de barata. E a gente super feliz, tá? Pra quem tá assistindo no YouTube vai poder ver as fotos, eu vou colocar aí também. É verdade. Então. E também tem um documentário, né? Sim. Mais antigo, se você quiser ver como ela tava. E, assim, inabitável. Mas enfim, a gente começou a reforma. Enquanto acontecia a reforma, a gente recebia crianças. Durante a reforma, fazia visitas. Fazia atividades com as crianças. Às vezes do lado de fora da casa. Sem... Assim, a gente não esperou a casa ficar pronta, porque acho que nem Deus tinha essa paciência. Ele queria que as coisas já começassem a acontecer. Então a gente começou já a fazer parte ali da comunidade. No início a gente teve um pouco de dificuldade, né? Porque era algo muito novo até pra eles. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem boa amizade, bom relacionamento com todo mundo conhece a gente. É muito gostoso tudo isso. A gente viu as crianças crescerem durante esse tempo todo. A gente começou com as crianças pituquinhas assim, e hoje elas já estão adolescentes, né? Nem de tia chama mais, tá? É Nara, é Vitória, Mariane. Isso dói o coração. Horrível. Ver os babies crescendo.
Mas, beleza. Durante 6 meses a gente tava sempre na reta final. Toda semana a gente postava alguma coisa. Vocês devem lembrar, quem tá mais antigo aí, que era a reta final da reforma. Reta final da Toda reforma. semana reta Toda final. semana. E bateu esses 6 meses. Vitória é doida, tá? Chega ela pra conversar. A gente vai comprar a casa. Quanto a gente tem no caixa? Eu contei R$150, Vitória. Mas se juntar o que a gente tem na conta pessoal, a gente tem R$3,50 as duas. Dá super pra comprar uma casa. Dá super. A gente tinha R$150 e um sonho. E aí, de novo, o Espírito Santo borbulhando no coração. E eu apostei. Falei, se a gente vai comprar, então beleza, a gente vai comprar. Acabando 6 meses, que a gente ia ter que começar a pagar o aluguel, a gente ouviu a voz de Deus dizendo que a gente ia ter que comprar essa casa e a gente deu sim pra Jesus. Foi quando a gente participou de uma conferência que foi promovida pela pastora Márcia. E na conferência ela deixou a gente montar um banner, né? Foi. Um stand, na verdade, no fundo lá da conferência. E também teve um momento que a gente teve a oportunidade de compartilhar tudo aquilo que estava acontecendo. Tudo aquilo que a gente estava vivendo na Casa dos Sonhos. E aí, teve um apelo final. Um pastor da igreja, o pastor Marco, levantou e fez um outro apelo, encorajando pessoas a ofertar. Logo em seguida, uma das pessoas do bairro levantou, que estava na conferência, levantou. E falou pra todo mundo, eu sei o que eles estão fazendo, eu sou de lá, então eu sei que tudo isso é verdade o que eles estão falando. Existe um histórico antes deles chegarem e agora depois. Deus. E foi quando as pessoas começaram a ser tocadas e lançar dinheiro no Gasoflash, ofertarem. E a gente chorando na lateral do púlpito lá, que foi feito numa escola, né, numa faculdade. A gente na lateral da arquibancada desabando de chorar, sem entender o que estava acontecendo. E quando a gente foi contar as ofertas no final do culto, a gente juntou quanto? Foram R$4.000 de oferta. E a gente falou, beleza, a gente tem... De 150 para R$4.000. A gente tem 4.150. Essa era a resposta. Exato. E a gente precisava assinar o contrato de compra na segunda-feira. Isso foi um final de semana. Na sexta, a gente só tinha 150. Sim. No domingo, a gente tinha 4.000. Uau! Isso é um detalhe que eu esqueci de falar. A Vitória arrumou tudo, tá? Ela já falou com a proprietária e, fielmente, acreditando na palavra de Deus, que não falha, na segunda-feira a gente ter uma entrada. E se não tivesse acontecido isso, a entrada ia ser de R$150, porque Deus tinha falado. Então, mas óbvio que Deus é abundante, né? Ele sabe o que faz, né? Ele veio pra nos dar vida e vida com abundância. Exato. Então, foi isso que aconteceu. Então, o Doce Missão começou em 2017 e 2018 veio a Casa dos Sonhos, né? Foi a partir daí, depois dessa entrada maluca que o Senhor proveu, a gente começou com as intermediárias, começou com as parcelas da casa e até então a gente teria aí 3 anos, né, pra pagar a Casa dos Sonhos, mas pra glória de Jesus, a gente pagou essa casa antes, pagamos com 1 ano e meio? 1 ano e meio de antecedência. Na pandemia. Na pandemia. Detalhe. Então, era quantos anos pra pagar a casa? 3 anos. E vocês pagaram em? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Metade. Sim. Tanto que se vocês olharem os vídeos antigos do YouTube, tem muito vídeo engraçado meu da Vitória fazendo desafio aí. Não olha não, gente. Olha assim, é legal. Sim, essa foi a história da Casa dos Sonhos. Aí hoje em dia a gente já tá com a casa reformada, graças a Deus. Não sei, precisa de ajustes, né? A gente não cabe mais, né? A gente precisa ampliar tudo. Sim. Mas hoje a Casa dos Sonhos tá habitável, tem luz, tem água. Tem esgoto. Tem piso arrumadinho. Tem um piso arrumadinho. Ela é bem pintada, por dentro e por fora. Falta só o portão agora, que glória a Deus. Pra encerrar, né? Não há quem não ame a Casa dos Sonhos. Não. É verdade. A gente chega lá, tem um lugar especial no coração, né, meninas? Vocês estão... É igual coração de mãe, pequeno, mas sempre grande. Cabe. Vai cabendo. Cabe todo mundo. Todo mundo. Sim. Só vai encaixando assim. Isso. Dá certo. Mas... durante todo esse processo, né, da Casa dos Sonhos, Doce Missão,
vocês nunca ficaram 100% integrais à missão, né? É. E a gente queria saber como é que é ser missionário e não ser integral. Bom, a gente nunca ficou, né, 100% 100% não. A gente sempre teve a graça de conseguir se organizar para fazer os dois, né? Se dividir ali, não dividindo a missão, porque a missão é uma só, né? Exato. Então, a gente também entende que a nossa profissão também faz parte do nosso chamado e a gente entende que a gente também precisa expressar a glória de Deus, eu através da fotografia, do vídeo, do design, a Nara através dos textos que ela faz, né? Enfim, a gente entende que a gente não pode ser dividido. A gente, não existe o dualismo pro Senhor. Sim. Então, nós conseguimos fazer uma agenda que por muitas vezes era exaustiva, mas não tinha que fazer. Existia uma urgência, existia uma necessidade. Quantas vezes era um domingo de manhã pintando a casa e a gente tinha que voltar rapidinho no meio da tarde, tomar banho pra ir pro culto, sabe? Ia pro culto com marca de tinta, reboco nos dedos. Então, assim, tudo isso foi pra glória de Deus. Então, acho que a gente não teve essa dificuldade, sabe? Que algumas pessoas têm de achar que agora eu sou missionária, então tem que largar o meu trabalho. Viver da oferta. Exatamente. Agora eu sou missionária, então agora eu tenho que sair da faculdade. Agora eu sou missionária, então eu não posso participar disso. Lógico que existem pessoas que estão sendo chamadas para um tempo integral, sabe? Para construir igrejas, para poder desenvolver um trabalho que para a missão de Deus específico nesse lugar. E a gente ama isso, mas por enquanto o Senhor não nos chamou, né? Para viver 100% nesse lugar, sabe? Nesse campo. É exatamente sobre isso, e também a gente entendeu o fato que nós cristãos precisamos estar em todas as esferas da sociedade. Há quem acredite, há quem não. Mas eu acredito que sim. Sim. Por exemplo, eu fui para uma escola missionária em 2022 que tinha muito embasamento das 7 esferas. As 7 esferas da sociedade foi criada pelo Lord Cunningham, que é o criador da Jocum, não sei se você conhece. Mas ele fala na teoria né, das 7 esferas que se os cristãos não estão ocupando todas as 7 esferas, mas se os cristãos não estão ocupando esse lugar de destaque nessas esferas, o mundo tá. Então, qual o referencial que nós cristãos estamos tendo, sabe? São pessoas cristãs na esfera em que a gente tá? Porque o Senhor chama cada um de nós aqui pra uma esfera, né? Sim. Eu acredito nisso. Então, assim, a gente entender que a missão não é só em si, num campo missionário, você ir pro Nepal. A missão é exatamente onde você tá agora. No seu trabalho, na sua faculdade, ali é o seu campo missionário, sabe? Então, assim, pra você fazer missão, não necessariamente você tem que ir pra Índia. O Senhor vai te chamar pra isso, né? Sim. O Senhor vai fazer um chamado irresistível, assim como foi na vida das meninas, pra estar no campo missionário. Mas não desanime, e se o chamado do Senhor pra você ainda não aconteceu, já sabe que você já tem um chamado, que todos nós fomos chamados pra pregar o evangelho. Então, independente de onde você esteja agora, pregue o evangelho a tempo, fora de tempo. É isso. Sim, Poderoso demais. Muitas das vezes a gente acha que o ser missionário é a gente sair da nossa cidade pra falar de Jesus pra outras pessoas. Só pros pobres, né? Exatamente. Porém, Exatamente. qualquer lugar que a gente tiver inserido dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, a gente tem que falar de Jesus, sabe? É a nossa missão como cristão, sabe? Sim. Pregar o evangelho e falar do nome dele. Se a gente for pensar, todos nós, na verdade, somos integrais, né? Porque se a gente encarar dessa forma, assim como a gente não pode separar o espiritual sabe, a vida espiritual da secular, acho que a missão funciona dessa forma também. Tipo, é a mesma Nara que serve a Casa dos Sonhos, que abraça as crianças de manhã, é a mesma que na segunda levanta pra trabalhar, pra escrever um texto, pra um blog, na agência em que eu trabalho. Então, tipo assim, acho que se a gente separar muito,
a gente começa a ficar muito religioso. Exatamente. Tem uma frase muito interessante. Agora eu não sei quem foi que falou, se foi o Spurgeon, enfim. Não sei quem foi. Mas ele fala assim que aonde há um coração sem Jesus, aí é um campo missionário. É isso. Então não é sobre o local, Uhum. mas é sobre alguém que ainda não conheceu Jesus. E discernir também o tempo de Deus pra sua vida. Exato. Porque, por exemplo, eu iniciei sendo intercessora. Eu não era uma missionária? Claro que não, eu era uma missionária intercessora. Depois fui pro campo, entre aspas não. Literalmente fui pro campo pra servir no Doce Missão, na Casa dos Sonhos lá, pra arrumar a casa e tal, acolher as crianças. Mas quem sabe daqui uns dias eu vou ser a pessoa que vou só investir, e aí eu vou precisar trabalhar mais, ficar mais tempo trabalhando pra poder investir. Então, tipo assim, é discernir o tempo de Deus pra sua vida, né? O lugar onde você vai servir e fazer isso com excelência, debaixo da voz de Deus. Amém. E é muito engraçado que durante todo esse tempo, desde o tempo em que a Vi foi pra escola e até nos dias de hoje, a gente vê muito prover de Deus, sabe? Muito mover dele, sabe? E como foi pra vocês, sabe? Como a fé de vocês foi fortalecida e desafiada até nos dias de hoje, sabe? Estando no Doce Missão. Acho que uma frase que a Vitória sempre falava, no talo porque Deus é bom. A Casa dos Sonhos foi o maior teste da nossa vida, assim, tipo assim, no domingo não ter nada e na segunda ter tudo. Porque era a data estipulada, né, pra fazer o pagamento. Acho que a gente nunca ligou, né, pra proprietário pra falar, hoje não vai temos. dar, não vai dar. Parcela. Segura esse mês. Não. Nunca. A gente nunca fez isso, pra glória de Deus. A gente nunca precisou fazer isso. Sempre tinha. Às vezes, a parcela era 700... Nossa, isso eu nunca mais esqueci. A parcela, na pandemia, era R$700. Com intermediários de 5 mil. Com intermediários de 5 mil. E eu lembro que, no período da pandemia, a gente começou a fazer os vídeos, os desafios e tal. Teve uma parcela que a gente foi pagar... De manhã, a gente ainda não tinha, ia pagar à tarde. Na hora que bateu o horário, que a Vitória já tava assim, acho que a gente vai ter que ligar pra proprietária, né? Entrou uma oferta, deu R$700,35. Uau, E aí meu surgiu Deus. a frase, no talo porque Deus é bom. Exato. E foi assim, até que a gente recebeu uma ligação, né? De uma pessoa Sim. que perguntou pra gente quanto que faltava. Aí a gente fez as contas, mandou, ele, beleza, eu pago. Deus. E ele quitou. Um missionário investidor, Sim. né? Sim. Encerra. É muito bom, porque a gente consegue ver o mover de Deus em todos esses momentos, sabe? E até hoje a gente vê muita provisão do Senhor em todas as coisas. Sim. Quando a gente acha que não vai, Ele vai e faz, sabe? Então, terminamos o nosso pod. Oh, Pod do... acabou. Acabou, gente. A gente ouviu o Nossa. seu daí, tá? Sim, deixe seu A nos comentários. Acabou. Obrigada. Temos publi. Temos Temos publi. Vai, Vamos ver, a Mariane. publi. Tá vendo esse copinho aqui? Tá focando, produção? Levanta assim, quem foca. Tá Estica um pouquinho a focando, mão. produção? Tá? Tá vendo esse copinho aqui? Tá com marca de batom da Mariane, tá? Uhum. Mas esse aqui, ó, que a gente tá tomando aguinha aqui, se hidratando todo o podcast. Água da vida. Ele está Aleluia. disponível para venda. O que tá Você escrito pode... aí, Mariane? Vou ler. Até que todos ouçam. É a frase lema do doce. E o versículo-chave é Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar aquilo que Vimos e ouvimos. vimos e ouvimos. Uau. Então, isso aqui, esse versículo norteia o Doce Missão. E essa é a frase-chave que a gente tem. Então, você pode também estar adquirindo esse lindo copinho aqui, tá? Pra beber sua aguinha e ainda evangelizar. Porque as pessoas vão perguntar o que tá escrito. Aí você já aproveita e prega. Tá? Isso. Que é assim que acontece. Aproveitando, a gente vai começar a ter o vivência, né, para os mantenedores. A gente já tem alguns mantenedores fiéis que acompanham o Doce Missão há algum tempo. E agora a gente vai começar a compartilhar no WhatsApp e contar as histórias, os testemunhos. Então, se você quer que seu coração continue queimando com a gente, manda uma mensagem. A gente quer te adicionar lá no WhatsApp para você acompanhar tudo, ser o nosso intercessor, não só com ajuda financeira, mas também a sua oração
é muito importante pra nós. É isso. E acompanha a gente nas redes sociais também. A gente sempre tá por lá testemunhando aquilo que Deus tem feito nos dias atuais do Doce, que começou lá em 2016. Sim. 17. 17. 17. 16. O Senhor continua fazendo. A glória Toda se renova dia após dia. Então, aquilo que o Senhor tem feito, a gente testemunha sempre por lá, sempre tá por lá muito ativos. Agora esperamos que sim. Yes. Que a gente tá se dedicando pra isso. Então, siga a gente, tá aqui as nossas redes. Medianita. Obrigada a todos vocês que esteve aqui com a Obrigada, gente nesse papo tão precioso sobre o doce, né? E a gente espera vocês no próximo episódio. Quem será, hein, que vai estar aqui? Quem será? Quem Serão será? novos convidados e novos entrevistadores. Uau! A gente é muito engajado. Acompanha a gente aí. Sim. Como a Mari disse, siga a gente lá no Instagram. A gente vai postar quando vai sair esse novo episódio. E continue com a gente, acompanhando até que todos ouçam. Até que todos ouçam.